Shalom, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor para toda essa igreja amada. Que lindo vê-los. Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer seu rosto sobre ti nessa manhã. E que Deus fale conosco através de sua palavra. A sua palavra é maravilhosa. Ela é luz para nosso caminho. Ela é lâmpada para nossos pés. Quando a gente anda na incerteza, na escuridão, porque a gente não sabe o que está na frente, o único que podemos fazer é abrir a palavra de Deus e Ele vai trazer luz e vai brilhar e iluminar o nosso entendimento, que muitas vezes ele está escurecido. Ele está escurecido e anda nas trevas porque muitas vezes nós estamos cheios de medos, de temores, de ansiedade, né? Então, quando a palavra de Deus se revela ao nosso íntimo, ela ilumina o nosso caminho. Amém? Eu queria que vocês abrissem sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Vocês já devem saber de cor essa palavra, porque é muito importante a gente ler continuamente esse texto das Escrituras, onde fala sobre as preocupações da vida, né? Então, Mateus capítulo 6, há um ensino de Jesus sobre a preocupação. Eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiro, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Nossa, por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham e fazem roupas. E no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Versículo 33, Mateus 6, 33. Portanto, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Vamos dizer juntos esse versículo. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Amém? Se há um versículo que a gente precisa memorizar, se você vai memorizar um versículo na sua vida, pelo amor de Deus, pegue esse texto, sublinhe e decore e guarde no teu coração. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão, disse outra tradução, acrescentadas. Amém? Glória a teu nome, Pai. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde, porque ela é preciosa. Nós estivemos fazendo um estudo. Quem participou do estudo As 7 P's da Oração? Alguém de vocês? Várias pessoas. O irmão também, eu me lembro. As 7 P's da oração. Então, vou te falar, vou fazer um resumo para aquele que não esteve aqui. Nós falamos, para que a oração seja eficaz, você precisa entender algumas coisas. Existem orações que são eficazes
mas tem orações que não são eficazes, são ineficazes. Jesus nos falou muitas coisas sobre isso. Ele falava que quando oremos, não sejamos como os escribas, os fariseus, que eles gostam de se exibir no público, né? Ele falou que quando nós oremos, devemos orar e entrar num aposento, né? Num quarto íntimo, para podermos ter intimidade com Deus. Ele falou que quando nós oremos, não sejamos como o fariseu, o publicano, o fariseu que se batia o peito e dizia: olha Deus, eu não sou como esse aqui, o Senhor, eu te dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E Jesus nos ensinou muitas coisas sobre o poder da oração e como deveria ser a oração eficaz. Para que a oração seja eficaz, tem certos princípios. Jesus falou que quando nós oremos, uma das orações ineficazes é falar com várias repetições. Isso é terrível. É como um relacionamento entre duas pessoas. Você já pensou duas pessoas falando o nome seu todo o tempo? Diga aí, João, tudo bem, João? Não sei o que, João, e não sei que coisa mais, João. E se fica falando. Muitas vezes temos esses defeitos em nossa comunicação com o Pai. Então, cuidado com as várias repetições. Tem certos ministérios que sentam e de cada uma palavra que fala aleluias e que não sei o que, aleluias e aleluias e aleluias, e todo o tempo ficam falando desse jeito com o Pai. E o Pai fica olhando desde o céu: esse cara é esquisito, é doido? E se eu ficar falando desse jeito contigo? Oi, Sara, sabe uma coisa, Sara? Não sei o que, Sara. E você ficar falando o teu nome o tempo todo é muito estranho. O tipo de relacionamento que temos com Deus. Então nós queremos que a oração seja eficaz, porque a oração eficaz do justo pode muito nos seus efeitos. Diga comigo: a oração eficaz do justo pode muito em seus efeitos. Nós queremos, amados, orações que toquem no coração do Pai, que Ele se agrade com nossas orações, que Ele se deleite quando vê seus filhos. Oi, filho, amém, que lindo. Vê quando você fala com Ele com amor, com gratidão, não ficar reclamando o tempo todo. Amém? Deus seja louvado. Então, existem orações ineficazes, existem a oração eficaz do justo, que ela pode muito em seus efeitos. Eu fiquei fazendo um estudo, faz tempo que eu venho estudando sobre a oração, pedindo: Deus, me revela mais sobre a oração, porque eu entendo que essa é a chave que abre todas as portas. Quando a nossa vida está travada, quando nós ficamos estagnados, quando nós ficamos dando voltas em nosso deserto, em ciclos intermináveis que não terminam nunca, dando voltas em círculo, não avançamos. Em vez de a gente conquistar a nossa terra prometida, ficamos dando voltas, nada muda, tudo continua igual, não crescemos. Então, será que está faltando algo na nossa vida? Eu descobri que a chave de todos os avivamentos e os momentos onde a glória de Deus foi manifesta em todos os lugares da terra, através de todos os tempos e os períodos históricos do crescimento da igreja, da história da igreja, que sempre houve uma pessoa ou duas que eles buscaram a Deus em oração. Tudo começa com uma pessoa, meu amado, amém? Que volta seu coração para Deus. Ela está tão apaixonada com Deus, que ela está tão íntima com o Senhor, que começa a buscar a Deus. E quando essa pessoa começa a buscar a Deus, é tão contagioso, porque mais alguém se aproxima para orar junto com ele. E quando dois entram em concordância, aleluia, então os céus se abrem e a glória de Deus já começa a se manifestar. Sinais, prodígios e maravilhas começam a acontecer com o povo que ora, amém? Então eu quero isso. Eu vi que quando a gente ora, quando a gente busca a Deus, nossa vida é transformada. A nossa vida que tanto demorou para poder tomar uma vitória, para poder mudar, a gente precisa, deseja mudar, mas nunca muda. Continua com os mesmos maus hábitos todo o tempo, mas com o poder da oração, aleluia, Deus muda todas as coisas em nossa vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e
tudo se fez novo, amém? E a gente anda em novidade de vida. Deus muda nosso comportamento, nosso caráter, e através da renovação de nosso entendimento, Deus transforma a nossa vida. Então o poder da oração eficaz é grandioso, ela tem resultados extraordinários, amém? Vocês estão aqui? Então nesse estudo eu criei uma série chamada 7 P's da oração. 7 P's. A primeira P que a gente falou no nosso estudo foi propósito. Deus precisa que nós entendamos que a oração tem que ter um propósito. Se não há um propósito, então para que a gente vai orar? Falamos de P, de perseverança. A igreja que ora e persevera na oração é a que produz frutos e resultados extraordinários. Amém? Você deseja ver resultados através da sua vida de fé? Então a gente precisa perseverar na oração. Nós precisamos também ter uma revelação de que se nós queremos termos orações que toquem no coração do Pai, nós precisamos de paciência. A Bíblia fala que Deus é chamado Deus da paciência. Amém? Qual é o problema? Que a gente é muito impaciente, né? Então o mundo nos programou a sermos impacientes. Queremos resultados para já é para agora, era para ontem. Já todo mundo quer. Muita gente desanima e deixa de orar porque não sabe esperar os tempos do Senhor e ela é impaciente. Então nós precisamos de ter paciência. Esse é o ponto número 3. Ponto número 4. A gente falou que para que a oração seja eficaz, nós precisamos orar com a palavra. E é aí que as preciosas e grandíssimas promessas se tornam o diferencial de uma vida ativa de oração. Amém? Para você ter orações que tenham frutos e sejam eficazes, você precisa orar com a palavra. Orar as promessas do Senhor, porque as promessas do Senhor, elas são preciosas e grandíssimas. As promessas do Senhor são sim e amém. Amém? Alguém está aqui essa manhã? Estão dormindo? Ainda dá um soninho, mas Deus abençoe vocês. Quero que você receba, que o Espírito Santo ative essa palavra na sua vida. Eu vou falar sobre a 5ª P da oração nesse estudo. E vamos falar de prioridades. P de prioridades. Diga comigo, prioridades. O que é prioridade? Vamos ver o que significa essa palavra difícil. Nós vimos aqui que Jesus ensinava sobre algo que acontece com todo mundo. Todo mundo se preocupa pela vida. O que vamos comer, o que vamos beber, como vamos pagar as contas. Nos preocupamos sobre isso, sobre aquilo. Como é que a gente vai resolver os problemas da vida? Como vamos comprar a roupa que a gente gosta? Todas essas preocupações são milenárias, já vêm de muito tempo. Então, nessa manhã, eu quero te falar que para que nossa oração seja eficaz, nós precisamos ter um conceito, uma revelação, um entendimento sobre uma vida em prioridades. A vida consiste em prioridades. Quando você tem um entendimento que o que vem primeiro, então a sua vida vai ser legal. Ela vai ser muito abençoada. Então, o que significa prioridade em primeiro lugar? Vamos ver. Prioridade é a condição de algo que necessita ocorrer de maneira imediata, preferencial ou emergencial. Prioridade, geralmente, ela está relacionada a algo importante que ocorre em primeiro lugar em relação aos demais, seja em questão de tempo ou de ordem. A prioridade, ela está relacionada a algo importante que ocorre em primeiro lugar em relação às outras coisas, seja tanto em questão de tempo ou de ordem. Prioridade. Eu venho te perguntar essa manhã, qual é a sua máxima prioridade na sua vida? Eu sei, talvez você vai me dizer, Deus é a máxima prioridade. Agora, se Deus é sua máxima prioridade, meu irmão,
Por que você tem tanto conflito de pôr a Deus em primeiro lugar? Se Ele é o Senhor de sua vida, se o tempo do ser humano, um dia consiste em 24 horas, por que você deixa Deus em último lugar na tua vida? Por que quando você acorda, ao invés de você buscar a Deus e falar com Ele, você faz qualquer outra coisa menos buscar a Deus? Essa manhã eu preciso pôr em ordem o nosso entendimento das prioridades, porque geralmente as nossas prioridades são todas desordenadas. Eu vou te dizer uma coisa: Deus ama tanto a tua vida, Ele ama tanto você, que Ele faz tudo por você. Você é o filho dele. Só que você até o dia de hoje talvez não tenha entendido que a máxima prioridade na vida, em todas as coisas, é Ele. Amém? Mas você acorda de manhã, em vez de falar bom dia para Jesus, bom dia Espírito Santo, bom dia Pai, obrigado por mais um dia, você, a primeira coisa que faz é abrir esse negócio aqui para ver quem falou contigo, abrir o WhatsApp, as redes sociais. É ou não é? Deus não é prioridade em nossas vidas. Isso é o problema da igreja. Nós, pastores, servos de Deus, os obreiros, estamos tão abrumados de coisas, de responsabilidades, de cargas. Cuidar da família, ir no trabalho, honrar o patrão, porque se você não obedece ao seu empregador, ele vai te mandar embora. Então você está sempre já conscientizado que as prioridades são outras. Não é Deus. Não é Deus. Deus fica sempre para o último lugar. Eu estou te dizendo de algo muito forte, que é real. E é por isso que Deus cobra da gente. Ele é ciumento. Ele é zeloso. Diz, Ele tem zelo de seus filhos. Ele não abre mão do seu tempo contigo. E é que aí que a prioridade, para que a nossa oração seja eficaz, nós precisamos fazer uma constância em nossa vida, buscando a Deus. Buscai em primeiro lugar. Diga comigo, primeiro lugar. Primeiro Deus. Talvez eu fico chato falando a mesma coisa sempre, toda vez que eu venho aqui, né? Já devo ter falado isso para vocês outra vez. Mas até a gente não aprender, a nossa vida vai continuar mesmo. E aí que a gente sempre vai ficar dando voltas em círculos viciosos. Assim como os judeus. 40 anos no deserto. Uma viagem que, segundo os estudos, há muito tempo era para fazer em 40 dias. Mas aí o que aconteceu? Eles demoraram quantos anos para poder chegar? Quantos anos demorou o povo de Israel para chegar à terra prometida? 40 anos. Por que tanto tempo? Ira para nós, já temos chegado à nossa terra prometida há muito tempo. Mas esse paralelo espiritual, bíblico conosco, é porque nós estamos em ciclos intermináveis que não acabam nunca. Deus quer que você passe para o próximo nível da sua vida de fé. Agora vem um ciclo muito importante da sua vida, que é o ciclo da colheita, o ciclo do avivamento, do renovo, da plenitude do Espírito Santo, o tempo dos milagres extraordinários, de ver multidões em nosso meio. Esse é o nível onde Deus quer nos levar, um tempo de crescimento.
Mas o que acontece é o seguinte: nós ainda não crescemos. Continuamos no mesmo lugar de sempre. Eu venho hoje te falar em nome de Jesus, filho. Se você quer ver uma mudança na tua vida, você precisa de colocar Deus como prioridade máxima. Máxima prioridade. Diga comigo, máxima prioridade. Que é um sinônimo, uma explicação, quando Jesus falou: busquem a Deus em primeiro lugar. Quando Deus está em primeiro lugar, a equação é muito simples. Essa fórmula, ela consiste em você tomar uma decisão e fazer que Ele seja o primeiro lugar da tua vida. Amém? Como acontece isso? Quando você busca Deus em primeiro lugar, querido, você precisa se despreocupar. Para que sua oração seja eficaz, você precisa ter um entendimento de prioridades. Que Deus seja a sua máxima prioridade na sua vida. Eu vou te contar uma história que impactou muito minha vida quando eu era um novo discípulo. Eu comecei a estudar os fundamentos da fé, o que eu precisava para ser um discípulo que eu pudesse acompanhar Jesus. E escutei uma história que me impactou muito. Quem ouviu falar de Martim Lutero? Amém. Todo servo de Deus sabe que o Martim Lutero é a pessoa mais importante na história do protestantismo, né? Então, Martim Lutero foi o pioneiro da fé, que graças a ele teve a coragem, a ousadia de se pronunciar e colocar as 95 teses, onde a Igreja Católica, o império daquele momento, estava errada no seu entendimento da fé. E então Martim Lutero era um homem de Deus tremendo. Ele trouxe a revelação da salvação pela fé e pela graça. Não é por obras, é pela fé, é pela graça de Deus. E Martim Lutero, eu acho que foi no 1400, né, que ele viveu, no 1500, não me lembro bem da data que 1500. Então ele tinha, além de ser um homem extraordinário, um homem revolucionário, era um homem de oração. Ele orava muito, buscava Deus. E ele tinha um secretário, como ele tinha muitas coisas para fazer, ele corria perigo de vida, porque muita gente queria matá-lo. Todos os inquisidores da igreja queriam assassiná-lo literalmente por tudo o que ele tinha feito. Então esse dia ele tinha muito para fazer. E chegou o secretário, o assistente dele, de nome dele, Melanchthon. O secretário foi conversar com ele e falou assim, né? Senhor Lutero, é o seguinte, hoje a nossa agenda está lotada. Lembre-se que naquela época não tinha celular, não tinha carro, não tinha internet, não tinha via satélite, não tinha trem, não tinha nada da tecnologia dos tempos atuais. Então, para você fazer um movimento de um lugar a outro, não tinha Uber, não tinha um táxi. Você se movia, né? A tração animal, né? Então eles andavam de cavalo, de carroça, etc. Na carruagem. Então ele veio humildemente a falar assim para ele: Senhor Lutero, é o seguinte, hoje temos muita coisa para fazer. Não vai dar para o Senhor orar 2 horas. Será que o Senhor consegue reduzir o tempo de oração a 1 hora? Eu acho engraçado isso, porque o cara orava 2 horas. E Melanchthon ficava impaciente porque ele não estava acostumado a orar 2 horas, né? O que o senhor acha? Em vez de orar 2 horas, dá para o senhor orar 1 hora? Assim para a gente chegar em tempo, sabe? A todos aqueles compromissos que a gente tem, vai dar certo, nós vamos conseguir fazer tudo isso. Imagina o que foi que ele falou. Já que a gente tem tanto para fazer, filho, em vez de orar 2 horas, a gente vai orar 4 horas. O que você acha? 4 horas. O cara disse, para que falei? Meu Deus do céu, não era para ter ficado calado, quieto.
E eu me disse que vou orar 4 horas em vez de 2, já que tinha tanta coisa para fazer. Você está entendendo? Então, naquele tempo, imagina só, 500 anos atrás, os homens já estavam muito ocupados. Não tinham tempo para orar. Então eles já estavam em sua cabeça programado para fazer. Está muito ocupado, não tem tempo para orar. Isso é como o sistema desse mundo anticristo programou os seres humanos para eles estar demasiado ocupados para eles não buscarem a Deus. Como ele te pega? Através da corrida do rato. A gente lutando nossa vida para sobreviver, para poder trazer o pão em casa. Oh Espírito Santo. E aí você fica nessa corrida que não termina nunca. Não tem tempo para Deus. Não tem tempo para ouvir a voz de Deus. Hoje eu venho te falar sobre a importância de priorizar Deus na sua vida. Se você quer uma vida de oração ativa e com resultados, que suas orações sejam eficazes, você precisa dar prioridade a Deus. Diga comigo, prioridades. Deus precisa ser prioridade na sua vida. Abra comigo a sua Bíblia, Salmos, capítulo 27. Olha que lindo isso aqui. É um dos meus versos preferidos. Salmos 27. Na Bíblia você não vai encontrar muitas coisas falando sobre prioridades. Aleluia. Amém. Obrigado, Jesus. Salmos 27, versículo 4. Vou começar com o versículo 3. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Em outra tradução diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Que lindo versículo. Uma coisa pediu o Senhor. Diga comigo, uma coisa. Só uma coisa devemos fazer sempre. E buscar o Senhor. Uma coisa pediu o Senhor, que eu possa servi-lo, que eu possa contemplá-lo. Que linda oração é isso. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Será que a gente consegue pelo menos 1% do desejo de Davi, de poder estar sempre na casa do Senhor, de buscar a Deus, sua orientação? Amém? Um dos propósitos de você vir na igreja e congregar é para você confirmar a direção do Senhor na sua vida. Primeiro Deus fala com você. Escute. Primeiro Deus fala com você. E você confirma a palavra do Senhor quando você vem ao templo. Amém? Deus usa outros testemunha. Estou falando espanhol aqui. Deus usa outros homens de Deus para poder confirmar a palavra de Deus que Ele te deu. Através da palavra revelada, através da ministração da palavra nesse altar, você confirma aquilo que Deus já falou com você, através de sonhos, através de uma revelação, através do teu tempo de busca ao Senhor, o seu estudo da palavra. Você precisa buscar a Deus todos os dias da tua vida, porque Deus tem orientações específicas. Ele quer te tirar do sufoco, dessa correria, de você querer lutar para sobreviver, de que você diz inútil é que você vai tarde, de madrugada, a dormir, acordar cedo para trabalhar, comer o pão de dores. Oh meu Deus, que palavra tão dramática, comer pão de dores.
A gente já passou por esse deserto, né, pastor? Comer o pão de dores, se matar para poder trazer o pão para casa. Mas essa vida Deus nunca quis para nós. De que adianta, disse o Salmo 125, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. É o Senhor que precisa edificar a casa. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil é que os levanteis cedo de madrugada para ir a trabalhar e dormir muito tarde, trabalhando para sobreviver. Eu venho te dizer hoje, em nome de Jesus, que a gente precisa ter uma revelação das prioridades na nossa vida, porque a nossa visão das prioridades está todo errado. Nós damos as sobras de nosso tempo para Deus e Deus está cansado disso. Chega de noite, você está arrebentado de tanto cansaço que tem, não tem tempo para orar. Aí você diz, bom, vou ler a Bíblia antes de ir a dormir. Apenas abriu a Bíblia, já está... É uma cilada do inimigo. A gente sempre está cansado, não tem tempo para nada. Deus não é nossa prioridade. E Ele fica triste. Deus tem sentimento, sabia? Diz que Jesus chorou. Diz que Deus se deleita quando vê um filho obediente, se agrada. Deus fica irado muitas vezes quando vê a desobediência. Ele fica bravo. Quantas vezes Ele quis destruir Jerusalém? Que não tinha mais, o limite da graça tinha passado. Ainda bem que um intercessor salvou a vida de milhares, que foi Moisés. Você sabe disso, né? Um intercessor pediu, Deus, não faça isso. Como é que vai destruir o povo? Deus nos dê uma revelação das prioridades da vida, porque a vida consiste em prioridades. E a prioridade é aquilo que você faz importante. Se o jogo de hoje é importante, você vai dar um gesto para assisti-lo, porque é importante para você. Se o domingo, o jogo de futebol, ou a corrida do automobilismo, por isso que tem muita gente que não vem hoje de manhã ou à noite, quando outra prioridade acontece, o pessoal não vai para a igreja. A vida consiste em prioridades. Prioridade é quando você faz aquilo que mais te interessa. Quando algo é importante para você e não tem tempo, eu te asseguro, te garanto que você vai dar um jeito para fazer aquilo que é importante para você. Se maratonar uma série de Netflix é importante para você, você vai dar um jeito para assistir. Oh Deus Santo e Eterno. E aí você não tem tempo para Deus. Como é justo isso? É justo isso? Está certo. Ele não divide o tempo de Deus, não divide com ninguém. Por isso que Ele é um Deus ciumento que cobra da gente. Por isso Deus disse através do Apocalipse, na revelação das igrejas do Apocalipse, na ilha do Pasmos, Ele falou tanta coisa bonita das igrejas. Disse, eu conheço tuas obras, rapaz. Você é um cara certo, você faz isso. Falou para todas as igrejas, eu conheço tuas obras, mas eu tenho uma coisa contra ti. E o que ele tinha contra a igreja do Éfeso? Que tinha deixado o seu primeiro amor. Diga comigo, primeiro. O que é primeiro está relacionado com prioridades. Então, se Deus é prioridade na sua vida, você não vai ter conflito de buscá-lo. Você não vai murmurar quando você tem que acordar de manhã para estar aqui. Você não vai murmurar quando você chega a hora de honrá-lo com seus dízimos e ofertas. Você vai fazer questão que o primeiro dia do mês, eu não sei quando você dizima, você vem e traz seu dízimo, sua oferta para a casa do Senhor, porque você quer honrar a Deus, porque Deus é a máxima prioridade da tua vida, e você adora a Deus com o esforço que você fez todo mês, trabalhando esse aqui de Deus. Senhor,
Eu quero te mostrar meu amor, que você é importante para mim. Senhor, eu te entrego o que o Senhor me deu, 10% como o Senhor me falou, e aqui tem uma oferta para a casa do Senhor. Quando você tem Deus como máxima prioridade, você não vai ter conflito de pegar esse livro e passar pelo menos uns 15 minutos, meia hora, lendo pelo menos 5 capítulos por dia. Isso é o que deveríamos todo mundo fazer, 5 capítulos por dia. Eu não cheguei ainda a isso, né? Mas vou chegar um dia, né? Talvez não leia 5, leia 4, 3. Aleluia. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero que o Senhor seja a máxima prioridade da minha vida. Que Tu sejas meu primeiro amor. Amém. Você ora sinceramente isso? A gente precisa colocar Deus em máxima prioridade. Sabe por quê? Porque ninguém te ama como Deus. Ninguém vai te amar como Deus te ama. E nosso coração deveria entristecer de que temos deixado a Deus na última prioridade de nossa vida. Nosso coração deveria se arrepender e chorar, dizendo: porque aquele que tanto nos amou, nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Deus, quando eu fico no último lugar na tua vida, Ele se entristece, porque você não entendeu nada ainda. Perguntaram a Ele: Senhor, qual é o maior desses mandamentos? Qual é o mais importante? Tentando pegar Ele. E Ele disse: amarás ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua mente, de toda a tua alma. Todo. Sabe o que é todo o coração? É todo. Não é meio coração. Então a gente vem na igreja. Quantas vezes temos sido falsos com Deus, porque nós não amamos Ele de todo o coração. Essa manhã eu venho a falar teu íntimo. Que Deus se revele no teu coração. Que Deus deve ser a máxima prioridade da tua vida. Ele não pode ocupar o último lugar. Por isso que o devocional é tão importante, amados. Por isso um devocional, ele é importante. As pessoas não têm tempo para fazer um devocional. Um devocional é como lavar o rosto. Lavar o rosto de tua alma. Você acorda, a primeira coisa que faz, vai lavar seu rosto, né? Eu acredito que vocês fazem isso, né? Eu espero que façam isso, lavar o rosto, né? Tu ficou dormindo, aí você lava seu rosto. Quando você tem um devocional da palavra, 5, 10 minutos, 15 minutos, isso é tão poderoso. Aí você acende o fogo de Deus no teu coração. Com esses primeiros minutos do teu dia, honrando o Pai. Que lindo! E o Pai fica feliz. Ele não esqueceu de mim. Deus tem sentimentos. O Espírito Santo entristece quando a gente deixa para o último lugar a Deus. Eu estou falando de todo o meu coração essa manhã. É sincero, porque muitas vezes eu deixei a Deus para o último. E eu não quero isso nunca mais. Não quero nunca mais. Não quero nunca mais dar as sobras do meu tempo para Deus, porque ando muito ocupado, porque tem tanta coisa para fazer. Ocupado.
Isso que o diabo faz, te mente, para você estar tão ocupado. Não tem tempo para Deus. Quando Deus é tua máxima prioridade, você vai parar em qualquer lugar Obrigado. Em qualquer lugar, você vai parar para honrá-lo, para reconhecê-lo, mesmo na rua. Vindo para aqui, sair na correria, né? Para poder chegar aqui. A gente presenciou um acidente feio na entrada de Paulinho, na saída. Estava uma moça jogada aí na estrada, capacete. Eu não sei se ela estava morta ou não. Mas eu olhei e segui correndo, né? Aí o Espírito Santo me freou. Está sendo igual a história do samaritano, né? Os sacerdotes saíram correndo, tinha o homem que estava aí jogado, né? E ninguém queria parar para fazer nada para ele. Mas eu vinha correndo porque eu tinha que chegar rápido para a igreja. Mas quem vive com Deus sabe de que isso não está certo. Então, se eu puder chegar um minuto depois, atrasado, né? Sei que Deus não vai me condenar por isso. Mas eu parei. Estava um monte de carro aí, todo mundo com medo de ver se a menina estava morta ou não. Mas eu desci e no meio de todas essas pessoas, eu coloquei a mão sobre ele. Senhor, dá mais uma chance de vida. Ele estava desacordado. Dá uma chance de vida a essa moça. Em nome de Jesus. O nome dele é Cássio. Vamos orar por ela. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia dessa jovem. Nós sabemos que por que aconteceu isso, mas o Senhor me deixou ver. E essa manhã, como igreja que nós somos, pedimos, Senhor, pela vida dessa jovem. Ressuscita ela. Faça um milagre na vida dela. E que Deus, em nome de Jesus, dá uma nova chance na vida dessa jovem. Que ela possa te reconhecer, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando Deus é prioridade na tua vida, você não vai ter conflito. Nunca. Você não vai ficar murmurando de ir para a igreja, porque sabe que ir para a casa do Senhor é a melhor escolha que você pode fazer. Nunca vai se arrepender de ir na casa do Senhor. Amém? Você esse dia pode ter um encontro com Ele. Eu venho te dizer que Jesus, Deus, isso que Deus manda dizer essa manhã, Ele está triste conosco, com a igreja, porque Ele não tem sido a prioridade máxima na tua vida. Às vezes nós pensamos que estamos certos porque a família é prioridade. Então a gente tem que dar atenção à família, lógico. E a melhor decisão que a gente pode fazer é dar nosso tempo, investir nosso tempo e recursos para sermos provedores de nossa família, para sermos responsáveis com a família. Isso está certo. Agora, querido, o dia consiste em 24 horas. Geralmente um ser humano, para poder viver, ter uma vida saudável, precisa descansar 8 horas, não é verdade? Alguns não dormem 8 horas, dormem 6 horas, 5 horas. Quanto menos horas a gente descanse, cuidado, depois a fatura vem a cobrar a gente da saúde. Mas cadê o resto do dia? 16 horas você tem. Geralmente você vai trabalhar 8 horas ou mais, não sei quanto tempo vai trabalhar. E as outras horas, você não vai ter uma hora para estar com Deus? Só uma hora. Por que uma hora é tão importante? Quanto tempo devemos passar com Deus? Nós devemos orar sem cessar. Não tem tempo para Deus. Mas Jesus, Ele cobrou aos discípulos quando chegou ao monte para o Getsemane. Ele sabia que era o momento mais difícil da sua vida. Ele sabia que ia morrer. Como ele era humano, estava vestido num corpo humano, com certeza o Senhor Jesus talvez estava com medo. Ele sabia que ia acontecer. Toda dor e sofrimento que ele ia passar nas próximas horas. Ele precisou muito de oração. E aí ele pediu, por favor, vocês três,
fiquem aqui. Orem comigo. Eu vou orar com o Pai. Fica na oração aí. Como era tarde de noite, quando chegou os discípulos, o que estavam fazendo? Quando ele chegou, voltou para vê-los. Estavam dormindo. Deus é tão bom. Ele ama tanto a gente, que Ele não vai cobrar nunca se você fica dormido. Você não vai para o inferno por você se dormir na oração. Amém? Mas Ele falou algo muito interessante aqui. Ele falou algo assim: nem sequer 1 hora conseguiste orar. 1 hora. Essa palavra, nem sequer 1 hora. Nem 1 hora conseguiste ficar em oração. Fala muito no meu íntimo. Fala no meu coração. E todos aqueles que estudamos e buscamos a Deus em oração, entendemos, chegamos a um comum denominador, que Jesus espera que pelo menos a gente passe 1 hora em oração. 1 hora. Isso aqui é 1 hora. Amém? Deus, quando Jesus fala assim, quando orardes, quando jejuardes, o que significa isso? Que Ele já está contando que a gente ia orar, que a nossa vida ia ser uma vida que ia ter que investir tempo na oração. E Ele espera que a gente jejue também. Amém? Ah, Deus, Senhor, não quero que Tu sejas o último lugar na minha vida. Essa deveria ser sua oração. Que o Senhor se mantenha no lugar certo. A vida consiste em prioridades, meu irmão. Estou terminando. Ela consiste em prioridades. Qual é a prioridade máxima? Todos estamos de acordo que quem é a prioridade máxima? É Deus. Número 1. Qual é outra prioridade mais que depois de Deus? Que outra prioridade temos na vida? A família. Muito bem. Depois da família, que outras prioridades temos na vida? Alguém sabe? É a igreja, o ministério, mas não é depois da família. Quem fala sobre prioridades, ele ocupa o número 4. Você é prioridade também? Senão Jesus nunca deveria ter dito, ama teu próximo como a ti mesmo. Ninguém prega sobre isso. Mas se nós tivéssemos amor pelo templo, o corpo do Espírito Santo, jamais descuidaríamos o corpo como a gente faz. A gente come, que não é brincadeira, né? Oh Deus, fala comigo, Senhor. Aí come desordenadamente, e aí depois vem os problemas de saúde. Se a gente cuidasse melhor do corpo e tivéssemos a prioridade de cuidar do corpo, a gente faria tudo possível para poder viver mais anos, fazer nossa parte, sermos mordomos de nosso corpo, amém? Bons administradores de nossa saúde. Aí como é que Deus vai te usar se você está doente? Que soldado vai para a guerra estando assim doente? Não serve um soldado para a batalha. Então nós, servos de Deus, precisamos dar uma atenção muito importante à saúde. Eu sei o que estou falando. Eu tenho que tomar remédio. É um mau testemunho falar isso, mas eu tomo remédio todo dia para poder baixar a pressão, para diminuir o açúcar no sangue. E eu fico envergonhado disso, porque eu não cuidei do corpo. Então nós precisamos dar uma atenção especial à saúde, porque é uma prioridade, né? Outra prioridade importante da vida é o nosso trabalho. O trabalho, né? E com o suor de tua frente você vai trazer o pão. Só que não é o trabalho em primeiro lugar e Deus fica no último lugar. A gente faz tudo errado. O que o chefe falou para você é mais importante do que Deus falou. Aí, meu irmão, por isso eu venho te falar, meu irmão, eu acredito tanto nos empreendedores, nos homens que trabalham por sua própria conta. Não existe nada melhor que trabalhar para você mesmo. Por isso trabalhar com vendas é algo fantástico, porque você administra seu tempo, não é o chefe. Aí, como claro, você tem um compromisso de trabalho. Então, quem dita as regras do teu tempo não é você.
É teu patrão, a tua empresa, teu empregador. Olha, não estou falando mal para você trabalhar, só estou abrindo meu coração, tá? Isso aqui não fala o Senhor, só fala Alberto Conte. O que eu sinto no meu coração, como é importante você ser o dono, o administrador do teu tempo, com o único propósito, glorificar ao Deus, o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Toda honra seja dada a nosso Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua mente, toda a tua alma. Amém? Deus seja louvado. Que Deus levante uma geração de empreendedores nessa igreja, em nome de Jesus. Se trabalhar em relação de dependência é fantástico, mas isso por um tempo. Deus te chamou para ser cabeça, não a cauda. Amém? E vai ter nessa igreja empresários, homens de Deus que vão se levantar e vão glorificar a Deus com seus negócios. Levante tua mão, declaro e profetizo sobre essa igreja amada que busca e quer honrar a Deus, que se levanta um povo que Deus vai abençoar com finanças, com recursos, no nome de Jesus. Diga amém. Senhor, declaro sobre essa igreja que se levanta homens de Deus que vai honrá-lo com seus dízimos, suas ofertas. Deus levanta, Senhor, um povo que vai honrar o Senhor com suas riquezas em nome de Jesus, porque Ele dará estratégia, Ele dará, Senhor, nos mostrará aonde lançar a nossa rede, aonde virá a pesca abundante em nossa vida, em nome de Jesus. Diga amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Estou terminando, amados. É muito importante que nós sejamos administradores de nosso tempo. Enquanto o outro dictar as regras de nosso tempo, é muito difícil que Deus seja prioridade em nossa vida. Por favor, não estou falando que trabalhar em relação de dependência não é de Deus, de jeito nenhum. É uma bênção do Senhor que você tenha seu trabalho. Mas por favor, filho, dê um jeito de estar com Deus durante seu dia. Você pode glorificar a Deus no seu lugar de trabalho, sabia? Você pode glorificar e adorar o Senhor com teu exemplo, com teu testemunho. Até você, tantos colegas de trabalho estão com problemas seríssimos, porque eles não têm Deus como máxima prioridade, assim como você tem. Então, que no seu lugar de trabalho Deus te use para poder abençoar essas pessoas. Vem cá, deixa eu orar por você. Está com problema? Não, estou dizendo. Você está no lugar de trabalho, disse, a pessoa fica reclamando, murmurando, reclamando, se queixando. Aí você vem e disse, vem cá, vou orar por você. Eu vou orar por você. Qual é o problema? Deixa, Deus vai fazer um milagre na tua vida. Amém? Então estou falando assim, que você não deixe que o sistema anticristo desse mundo dite as regras de quem é que vai ser prioridade na tua vida. O trabalho não é a máxima prioridade. Deus é tua máxima prioridade. Amém? Diga amém. Com convicção. Não é o trabalho, não é teu empregador, não é teu patrão. Às vezes fica com tanto medo de você, o trabalho, para fazer um ídolo do trabalho. Você deve dar a Deus a primazia máxima da tua vida, do seu tempo, honrá-lo a Deus com tuas primícias. E a maior primícia é teu tempo. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero terminar aqui essa palavra, que para que a oração seja eficaz na tua vida, Ele deve ser a máxima prioridade. Então, aí não vai ter conflito nenhum. Filipenses 3, versículo 13 e 14. Por gentileza, meu amado, te peço, fico chato na mesma coisa. Sublinhe os versículos, anote, escreva no seu caderno, faça do jeito que você quiser, mas não deixe aqui lendo e não guarde essa palavra, porque é muito importante. A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Diga comigo, uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram atrás
e avançando para os que estão diante. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Quando Deus é a nossa prioridade máxima, nós fazemos uma coisa eu faço. Eu prossigo para o alto. Eu me esqueço das coisas do passado, mas eu vou em frente por Jesus. Amém? E esta manhã eu vim te falar sobre um ponto importante para que a sua oração seja eficaz. Deus deve ser prioridade. Queridos, por favor, não vão mal interpretar. Eu não quero que você se vá para outro extremo e você tenha uma mal interpretação das Escrituras. Nós não devemos ser irresponsáveis com as outras coisas. Amém? Nós somos responsáveis. Nós temos que ter sabedoria, inteligência, entendimento. Nós não podemos descuidar, sermos negligentes. Essa não é a mensagem. A mensagem é que durante o dia Deus seja prioridade. Porque em todas as coisas que você faz, você pode glorificar a Deus. Se você vai comer, se você vai beber, fazer qualquer outra coisa, você faz com essa visão em mente, glorificar a Deus em todas as coisas. Amém? Aleluia! Eu quero glorificar o Senhor. Eu quero que Ele seja glorificado em todas as coisas. Que Ele seja a máxima prioridade de minha vida. Eu quero que isso seja a sua oração. Eu vim comprar. Se eu pudesse transmitir, impartir isso que eu sinto no meu coração, seria ótimo, mas isso tem que nascer em você. Que Deus ative na tua vida uma sede, uma fome pelas coisas de Deus. Nunca vai se arrepender. Eu comecei lendo que quando você busca em primeiro lugar o Senhor, todas aquelas coisas que te preocupam, as coisas que deixam você preocupado, que faz teus pensamentos às vezes ficar dispersos, todas essas outras coisas serão acrescentadas. Ele vai te dar. Por quê? Porque você buscou a Deus em primeiro lugar. Porque Ele foi primeiro na tua vida. Porque Ele está aí no primeiro lugar. O primeiro lugar é Deus. Enquanto Deus não seja o seu primeiro lugar, vai ter um vazio na sua alma. Enquanto Deus não seja o primeiro lugar da tua vida, você vai sofrer muito. Nós vamos sofrer muito. Vamos sofrer porque nós vamos ver as consequências de virar as costas para Deus. E eu tenho certeza que muitos cristãos não querem negligenciar Deus. Não querem. Todos queremos honrar a Deus. O que acontece? Nós, assim como a ovelhinha que ficou presa entre os espinhos, nós muitas vezes ficamos presos entre os espinhos desse mundo, com as preocupações, as cargas, as ansiedades, o peso dos problemas, a opressão das coisas, as lutas, os desafios de todos os dias. Aí ficamos entre os espinhos. Eu vejo o bom pastor vindo hoje, essa manhã, te resgatar e tirar você dentre os espinhos. Talvez você ficou preso e você queria muito, muito honrar a Deus com o melhor de tua vida. Eu quero dar o melhor para Deus. Esse é o nosso desejo de todos. Mas nós ficamos presos entre os espinhos desse mundo. Ainda bem que o pastor vai deixar as 99 para procurar aquele que se perdeu e que ficou preso entre os espinhos. Vamos. Deus amado e querido, Espírito Santo, fica de pé. Oh, Espírito Santo, há algo no ambiente, não sei se é uma unção de arrependimento, não sei como chamar isso, mas há algo, Deus incomodando a gente hoje, para que Ele seja a prioridade na nossa vida. Ele vê tuas obras, Ele vê teu esforço, meu irmão.
Ele vê tudo o que você fez por Ele. Mas Deus te chama hoje para não se deixar abrumar pelo peso da responsabilidade, pelo carga. Ele vem te resgatar. Ele é o nosso resgatador. Que lindo, né? Saber que Deus nos resgata. Aleluia. Que amor maravilhoso. Fica de pé, meu irmão. Em nome de Jesus. Espírito Santo. Espírito Santo. Queria que você fizesse uma pausa agora, enquanto eles tocam uma música suave. Espírito Santo. Fale com Ele. Se essa palavra tem sentido e é importante para ti, por favor, fale com Ele agora. Peça perdão por ter dado as sobras do teu tempo para Ele. Peça perdão a Deus por as vezes que Ele ficou no último lugar. Por favor, fale com Ele e peça perdão por Ele não ser a máxima prioridade de tua vida. Shuribia la barakata yarebe suribin toribi. Orerebe que terebe calabara baba. Suribiri yarebe que terebe orerebe yaraba. Surerebe yalabara yarebe contribi. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Senhor, eu levanto minhas mãos a favor de tua igreja nessa manhã. E juntos, Senhor, todos em uma só voz, queremos te pedir perdão. Perdão, Senhor, nos perdoe, porque o Senhor não foi prioridade em nossas vidas. Nessa manhã queremos renovar os nossos compromissos contigo, o nosso voto. Nós queremos nos consagrar nessa manhã e te dizer, Senhor, queremos ter uma ordem correta das prioridades. E a nossa ordem correta é Deus em primeiro lugar. Mais de ti, Jesus. Menos de mim. Mais de ti na minha vida. É necessário, é preciso que o Senhor cresça e que eu diminua. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos perdão. Não queremos dar as sobras de nosso tempo para ti, Senhor. E nessa manhã nos submetemos à tua majestade. Nós não merecemos tanto amor. Nós não queremos, como igreja, que o Senhor fique triste conosco. Não queremos que o Senhor fique triste conosco. Em nome de Jesus te peço. Tu que vives, Senhor, vive, Senhor, para sempre, todos os dias. Para o Senhor seja a glória. Em nome de Jesus. Diga comigo, Senhor Jesus, nessa manhã eu me consagro a ti. Eu quero buscar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Que tu sejas meu Senhor. Eu entrego minha agenda para ti. Meu tempo para ti. Em nome de Jesus te peço. Amém.